Em vídeo anterior eu apresentei os possíveis candidatos segundo a óptica da inteligência artificial para a qual eu consultei. E nesse vídeo eu me deparei com um outro vídeo de um jornalista, que acredito que seja jornalista estrangeiro pelo sotaque dele, em que ele comentava a respeito da herança política do presidente Lula e mencionou a sua esposa, a esposa do Lula, como possível candidata a essa herança política do Lula. Quando você vê o PT, você observa o Lula. Quem foi o Lula? Tentou vingar através da Dilma, o pós-eleitoral falido. Eu acho que um dos piores erros do Lula deve ter sido por que eu coloquei a Dilma, porque isso interferiu no projeto de continuidade. Aí tentou vingar o Haddad. O Haddad não representa o eleitor do PT. Ele é doutor. O Haddad não representa o eleitor do PT. E quando você avalia quem poderia ser candidato, na minha opinião, se o Lula não chegar, porque ele não tem saúde, porque ele não tem vontade, porque ele não é bem acolhido nas pesquisas, para mim ele vai deslindar essa responsabilidade na sua esposa, na Janja. Como a inteligência artificial que eu consultei não havia mencionado a atual esposa do presidente Lula no contexto do Partido dos Trabalhadores, eu voltei a questioná-la, qual candidato, qual possível indicado poderia ser o sucessor do Lula e teria uma maior chance nessa indicação pelo Partido dos Trabalhadores, se o Haddad ou a Janja. Inicialmente, eu ratifico praticamente quase tudo que o jornalista esse falou relativamente ao PT. A exemplo dele, eu não vejo no contexto dos trabalhadores alguém não com competência política, mas com popularidade, representatividade, capaz de substituir o atual presidente Lula nesse contexto do futuro pleito eleitoral. E a propósito disso, como vocês sabem, eu em 2016 eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores para disputar o pleito municipal aqui, para a vereança aqui em 2016. E a minha experiência como filiado do Partido dos Trabalhadores ratifica o que esse jornalista falou. O Haddad, pelo fato de ser doutor, ele não representa o eleitorado, todo o eleitorado que vota no atual presidente Lula. E a propósito disso, o Haddad, a exemplo de mim, ambos somos doutores, e eu, ao me filiar à corrente social-democrata do Partido dos Trabalhadores, a minha votação foi inexpressiva. Foi inexpressiva. Evidentemente que naquela época eu era bem menos conhecido do que eu sou hoje, mas mesmo assim ela foi inexpressiva no contexto dos filiados do Partido dos Trabalhadores. Então, de maneira que eu ratifico integralmente essa opinião desse jornalista. E quem também acompanhou meus vídeos sabe que quando surgiu aquela polêmica, aquele confronto entre a esposa do ex-presidente e a esposa do atual presidente, ou seja, da Michele Bolsonaro com a Janja, eu mencionei, olha, essas duas podem ser futuras pré-candidatas ao futuro pleito eleitoral se o presidente Lula e o presidente Bolsonaro não vierem a disputar. E até emiti a minha opinião sobre elas. Eu mencionei, olha, se eu fosse candidato à presidência da República em 2026, eu gostaria de ter qualquer uma delas como adversária, porque eu entendo que elas são politicamente muito fracas, o discurso político delas, de ambas, é muito fraco. Isto posto também uma outra opinião desse jornalista que eu concordo é relativamente ao futuro do Partido dos Trabalhadores sem o atual presidente Lula e na hipótese dele não vir a se candidatar. Você analisa e você não encontra um substituto. Ressalto novamente, não
não pela competência política, mas pela popularidade que no contexto eleitoral brasileiro muitas vezes se sobrepõe. E no contexto tanto do atual presidente como do ex-presidente, é essa popularidade que diferencia referentemente a eleição. Diante disso, eu questionei a inteligência artificial a respeito qual dos dois teria mais chance nesse contexto eleitoral, no futuro contexto eleitoral de 2026, caso o atual presidente Lula não viessem a disputar esse pleito. E ela falou que no contexto atual o Haddad teria maiores chances, e de fato eu concordo com ela. Eu concordo com a inteligência artificial entre a Janja e o Haddad. Eu acho que o Haddad tem mais chance, a despeito dele não ter a mesma representatividade, não despertar no eleitorado petista aquela representatividade que o Lula tem. Entretanto, como você sabe, o PT ele tem algo em torno de 30% do eleitorado, o Bolsonaro cerca de 30% do eleitorado, e quem decide esse pleito eleitoral são os outros 33% que não se sentem representados nem pela esquerda, nem pela direita, nem pelo Lula, nem pelo Bolsonaro, e no contexto político da eleição vota naquele que melhor atende os seus interesses. E nesse possível contexto, e considerando esse dado, eu entendo que o Haddad se sobrepõe à Janja com maiores chances de receber essa indicação do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, em um contexto generalizado com os demais candidatos, há que se questionar esse favoritismo do Haddad em relação à Janja. No mais, um grande abraço. Eu sou o Dr. Antônio Schultz. Competência acadêmica, competência política, honestidade e competência.